Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniela Miroró e esse é o canal Entre Páginas. Aqui a leitura acontece da maneira mais simples e mais calma possível. E hoje eu vim aqui falar para vocês desse calhamação, como vocês viram aí na capa do vídeo, Os Miseráveis de Victor Hugo. Não tem como ler esse livro sem fazer diversas anotações. Esse livro, eu fiz a leitura dele um pouco mais de 2 meses. Eu comecei a leitura em 12 de maio e finalizei recentemente em 20 de julho. Eu já tentei fazer esse vídeo aqui diversas vezes para vocês, mas eu sempre esqueço alguma coisa. Então eu espero que dessa vez dê certo. Bom, Os Miseráveis de Victor Hugo, ele deixa uma coisa tão quentinha assim no coração. É um livro que você começa a observar e criticar cada coisa. Você observa nesse livro aqui comportamentos humanos que você olhando assim, você, nossa, por que fariam isso? Aqui nesse livro você tem a contextualização de um período histórico da França, pós-Revolução Francesa. Você tem aqui, eu vi presente aqui principalmente dois pecados capitais. Você tem o oposto a esses pecados capitais aqui. Os pecados que eu vi foi o orgulho e a avareza. Eu vi o oposto disso na bondade e na redenção e na inocência de 3 pessoas. Bom, vamos parar de querer questionar e tudo mais. Gente, eu sou, primeiro, eu sou uma pessoa leiga nessa questão de fazer resenhas de livros. Então, eu não vou chamar isso aqui de uma resenha, eu vou mais conversar sobre esse livro. Porque eu sei, eu li e eu sei falar sobre o que eu li, mas eu não posso me comparar a um monte de gente que tem uma certa experiência para falar sobre livros. É o segundo calhamaço que eu leio na minha vida. E ler um calhamaço é uma jornada. Você tem que parar um pouquinho para ler, você tem que deixar, colocar o seu tempo nisso. Eu não vou dizer a vocês que quando eu li esse livro, eu fiz igual a gente faz em clubes, né, de leitura coletiva, que eu marquei as páginas que eu li. Eu não fiz isso. Eu simplesmente pensei, vou ler esse livro nos finais de semana, pelo tamanho, e eu vou lendo o que der. E foi isso que eu fui fazendo. Teve finais de semana que eu não li, teve finais de semana que eu só li de 10, 20 páginas, e para mim tá tudo bem, e como deve ser também normal para qualquer outra pessoa. O meu conselho que eu dou é que enquanto você leia esse livro, você tenha outras leituras juntos para não se prender a ele e achar que você só pode ler outras coisas depois que você terminar ele. Não, é um calhamaço que requer seu tempo, mas não quer dizer que você tem que dar seu tempo só para ele. Você pode ir colocando as leituras que você gosta no meio disso tudo, tá? Bom, para ler um calhamaço tem que ler com calma, isso é inquestionável. Você tem que fazer outras leituras junto para que não se canse e termine o livro. E sempre, não importa, não importa, não desista. Leia devagar, mas leia. Eu acho que Os Miseráveis de Victor Hugo seria o livro que toda pessoa deve ler. Ele tem algumas digressões, porque ele tem alguns capítulos. Digressões é quando o autor descreve muito um determinado ponto. E aí ele tem um capítulo que ele fala sobre a Batalha de Waterloo, e ele descreve mesmo ali o ambiente. Depois ele tem um capítulo que ele fala sobre o convento, e aí ele faz um apanhado de séculos antes até chegar ao período do livro. Ele tem outro que ele define revolta e revolução. Outro, ele faz a definição, a descrição dos esgotos de Paris até chegar àquele ponto, 1832, que é quando está tendo uma revolta aqui no livro. Gente, algumas, não muitas, mas algumas pessoas acham ruim essas digressões. Mas esse livro não seria esse livro se não tivesse elas. E se você olhar pelo aspecto de que todas essas digressões vão te levar para a história e fazer com que você compreenda ainda mais o romance, vai ficar muito melhor a leitura. E ainda digo mais, quando você for ler, que vinha essas digressões, essas descrições que são longas, não para, não pula, lê devagarzinho, não tem pressa para terminar. Lembra,
Essa leitura não tem pressa para terminar. Você só vai terminar ela. Ah, mas eu só consigo ler esse livro em 6 meses. Então, só leia ele em 6 meses. Não tem problema. Você não pode não ler. Não pare. Prossiga. Com calma. Vai devagarzinho. Vai ter umas horas que vai ser mesmo cansativo. Então, tá tudo bem. Bom, o que eu achei também interessante nesse livro é que o escritor, o Victor Hugo, ele dialoga com a gente. Ah, só uma anotação. O livro ele foi publicado em 1862. Para ser mais exata, dia 31 de março de 1862. Eu adotei a data porque foi o dia que eu completei ano. Caso alguém queira me presentear, e quem sabe o ano que vem, nunca se sabe, vai que eu esteja ainda por aqui, né? E aí, só que o contexto histórico do livro, ele acontece entre 1815 e 1832. Então, o livro, ele é escrito quando Victor Hugo está exilado da França. Há uma propaganda, o poder da propaganda, né? Sobre a publicação desse livro. Tanto é que ele é um sucesso, mas também é criticado, porque Victor Hugo aqui faz críticas à sociedade francesa no que diz ao aspecto social com o povo. Aos aspectos a conjectura ali, as características da sociedade, o que é muito bom. Já eu falo sobre esses aspectos com vocês, que é o que nos leva à personagem principal desse livro. Bom, esse romance, ele é interessante porque em diversas partes você vê que o escritor, ele dialoga com vocês, e eu deixei uma partezinha aqui para ler com vocês. Antes de eu ler essa parte, você, quando vai pegar esse livro, a minha edição é da Martin Claret, tá? E é um só volume, ele tem 1.509 páginas da história. Mas aqui atrás, ele tem um texto que diz assim: uma leve introdução. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto houver sobre a terra ignorância e miséria, livros como estes não serão inúteis. Victor Hugo. E depois que li esse livro, eu concordo com o escritor. Esse livro, ele perpassou o tempo. Ele foi escrito há séculos e quando você começa a ler, você faz comparação com a atualidade. Olha que loucura. É um livro riquíssimo. Faz, é claro, uma crítica à sociedade francesa, mas quando você traz para a gente, para a atualidade, você vê as críticas à forma de governo. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, mas eu não vou falar para evitar o mimimi de lados X e Y da política. Mas ele fala aqui até sobre o comunismo. E quando ele fala sobre o comunismo, ele diz não dá certo, tá? Mas vamos voltar aqui. Eu achei esse livro interessante porque o escritor dialoga com a gente. E aí, eu vou ler aqui que eu separei para vocês. Ao leitor, ele diz o seguinte, fazendo adendo, vocês estão ouvindo esse barulhinho de passarinho? É porque eu moro na zona rural. E hoje eles estão bem agitados. Então, esse é o meu barulhinho. Minha música de fundo são os passarinhos aqui do sítio, tá? Bom, e aí o escritor fala assim: o livro que o leitor, neste momento, tem diante dos olhos é, do princípio ao fim, em seu conjunto e em seus detalhes, seja quais forem as intermitências, as exceções ou falhas, a caminhada do mal para o bem, do injusto para o justo, do falso para o verdadeiro, da noite para o dia, do apetite para a consciência, da podridão para a vida, da bestialidade para o dever, do inferno para o céu, do nada para Deus. Ponto de partida, a matéria, ponto de chegada, a alma, hidra no início, anjo no fim. E aí, em diversas partes desse livro, ele vai e fala, o leitor, caro leitor, então o livro dialoga com você, você não está lendo um livro sozinho, tem alguém falando com você, e isso é impressionante. Há um romance acontecendo aqui, tá? Um romance romântico. E a inocência que ele coloca, o romance romântico,
acontecendo também me deixou impressionada com esse livro e eu marquei aqui também para a gente falar sobre isso. Fiquem tranquilos, não é spoiler, tá? Até aqui não é spoiler, fica aí comigo. Ele diz assim, no encontro entre Marius e Cosette, ele diz, renunciamos, Cosette e Marius tornaram-se a encontrar-se. Renunciamos a dizer como foi esse encontro. Há coisas que não se deve tentar pintar. O sol faz parte delas. Assim, tipo, não tem uma coisa, aquela coisa do romance escancarado, daquela coisa detalhada de um encontro romântico. E é muito bom. Como é que você tem dentro de um livro, que é um livro histórico, uma ficção histórica, porque e é um romance, e você não tá escancarado. Esse livro é maravilhoso, até nesse sentido, acredita? Nós também temos Jean Valjean em um período, e Jean Valjean foi a pessoa que mais sofreu nesse livro. Gostaria de deixar um adendo aqui. Ele é a pessoa que mais sofre nesse livro, e ainda tem um fluxo de consciência, uma questão da consciência. Depois, ele podia ter esquecido tudo. Ele podia, depois que chegou assim, não, aqui tá bom, parei, eu vou viver tranquilamente. Mas a consciência pesou sobre Jean Valjean e ele resolveu conversar com Marius sobre isso. E aí Marius questiona a ele por que ele resolveu conversar. E aí Jean Valjean responde. Deixa eu ver aqui. Aí ele responde quando Marius questiona ele por que ele está falando sobre aquilo, já que ninguém questionou, ninguém perguntou. E Jean Valjean diz assim, Senhor, o Senhor me pergunta por que eu falo, já que não estou sendo denunciado, nem perseguido, nem acuado, como disse. Mas sim, eu estou sendo perseguido, sim. Eu estou sendo acuado. Por quem? Por mim. Sou eu quem barro a mim mesmo a passagem, e me arrasto e me empurro, e me prendo, e me executo. E quando se está preso a si mesmo, se está bem seguro. Aqui é quando a gente se culpa pelas coisas. E eu faço essa reflexão. Quando a gente se culpa, a nossa mente se culpa. Às vezes a culpa nem é da gente, mas a gente se culpa tanto por algo, se cobra tanto por algo, que as correntes que prendem a gente não está à nossa volta, está dentro. E era isso. Nesse ponto aqui do livro, Jean Valjean podia estar tranquilo, ia respirar legal, mas as correntes que prendiam ele, a consciência dele, não deixou que ele prosseguisse, que ele vivesse tranquilamente. E além do mais, depois de tudo que Jean Valjean fez, depois de tudo que Jean Valjean passou, Jean Valjean ainda dá um conselho. Bom, eu vou começar agora a falar um pouquinho do livro. E se você for dessas pessoas que não gostam de spoiler, considere se inscrever no meu canal. Se você não for inscrito, não sai daqui sem se inscrever. Curte, compartilhe com os amigos para ajudar a gente a crescer. Deixa um emojizinho aí nos comentários, ou nem que seja um livrinho aí. E para você que não tem problema com um pequeno spoiler, eu não vou dizer o final desse livro porque requer uma leitura. E além do mais, gente, mesmo que eu falasse, que eu não vou falar, mas mesmo que eu falasse o fim, o desfecho desse livro, a gente tem que entender que um clássico, toda vez, eu li agora esse clássico, daqui 2 anos, quando eu vou voltar a reler ele, eu já vou ver com outros olhos. O interessante vai ser a sua primeira leitura, porque você vai fazer uma crítica pequena a esse livro. E depois, quando você voltar para a sua releitura, você vai ver coisas que você não viu. Como é que eu sei se eu não fiz a releitura? É porque todo mundo que lê o clássico fala isso. Então, quem tem mais experiência, tem mais propriedade para falar, então eu acredito nessas pessoas. Bom, há pessoas que falam que Os Miseráveis foi um divisor de água na vida dele. É um livro maravilhoso e é esplêndido mesmo, eu só tenho elogios a esse livro. Mas para mim, eu acredito que não foi esse divisor de águas. Não foi um livro que eu terminei e quis voltar a ler ele na hora. Fazendo um comparativo com o meu livro preferido da vida, porque até agora ninguém desbancou, mas o Dom Quixote, na hora que eu terminei de ler, eu queria ler de novo.
Don Quixote para mim foi um marco, assim, então ele ainda é meu livro preferido da vida. E é isso, mas vamos voltar para Os Miseráveis, né? Bom, quando você lê um livro desse aqui, e é importante que você leia, tem que pensar. É um livro que mesmo que outras pessoas já falem sobre ele, quando você lê, você tem outra perspectiva e outro olhar. Antes de ler esse livro, eu assisti duas adaptações, que foi o musical, Os Miseráveis, que ele é legendado, não tem dublado, e eu assisti também o filme, que eu também não vi o filme dublado, eu também assisti o filme legendado. Quando você faz, eu aconselho vocês a assistirem. É igual? Não, não é. Você faz e tá esperando que aconteça o que aconteceu lá no filme, tá esperando que aconteça o que acontece lá no musical. Mas aí, oxente, não era isso não. Aí dá uma mudadazinha. Porque a gente sabe que as adaptações têm a licença poética da pessoa que fez a adaptação. E eles dão essa mudadazinha, né, no, no, no livro. O livro é perfeito, a adaptação também não é ruim, tá? E outra coisa, nesse livro, Victor Hugo fala sobre o casamento, a importância do casamento, como o casamento deve ser, ele dá conselhos sobre casamento, ele eleva a moral da mulher, ele fala como a mulher deve ser tratada, como a mulher deve ser ouvida. Aqui nesse livro a gente vai ver pecados capitais, eu anotei dois, que foi a avareza do casal Thénardier e o orgulho do soldado Javert. O soldado Javert, ele, num determinado ponto desse livro, o orgulho dele era tanto, ele era justo, mas é aquela coisa que a justiça é cega, que uma boa ação que Jean Valjean fez para ele, ele não conseguiu. O orgulho dele foi tanto que ele não conseguiu lidar bem com aquela boa ação de um ex-condenado para ele. O orgulho dele era tanto que ele não conseguiu lidar com aquela situação. Como é que um ex-condenado faz isso comigo? Era melhor que o ex-condenado tivesse me matado, entende? Então, eu vi esses dois pecados aqui. Nós vemos nesse livro a bondade do bispo de Digne, que Jean Valjean, ele foi preso porque ele roubou um pedaço de pão. Na França, falando do contexto histórico, na França, bem no finalzinho do século XVIII, ali pós-revolução, antes, é o que levou à revolução, na verdade, o pão era tido como um artigo de luxo. A população pobre, o povão, eles não tinham mais acesso ao pão, que era o alimento, sabe, aquele alimento da mesa, porque era caríssimo, estava caríssimo. Há uma revolução em torno disso, da fome e da miséria. Então, Jean Valjean, ele era um podador de árvores, aí ele rouba um pedaço de pão. E por esse pedaço de pão, um podador de árvores é condenado a 5 anos de prisão. Bom, acontece que ele tenta fugir. E em nome dessas tentativas, a pena dele é acrescentada em mais 12 anos, que ele não tentou só uma vez, obviamente. Então, Jean Valjean passa 19 anos nas galés. Ele é um forçado. E quando ele sai, ele é um ex-forçado. Quando esses prisioneiros saem da cadeia, das galés, eles têm um passaporte. O documento deles é um passaporte. No de Jean Valjean, era que ele era um ex-condenado, mas um ex-condenado perigoso. Ele até questiona, mas eu só roubei um pão. Mas aí a gente também tem a observação de Jean Valjean. Ele passou 19 anos nas galés, com um trabalho forçado. Então, ele entrou um podador, mas ele já saiu com uma certa mudança. Primeiro, que ele já sai saindo que é um perigoso. Provavelmente ninguém vai dar água, dar comida, dar trabalho. E realmente não dão. Jean Valjean, ele tem que periodicamente aparecer na cadeia para carimbar o passaporte dele. Porque agora a justiça está de olho nele.
E ele não consegue, as pessoas batem a porta na cara dele. Não dão água, não dão comida, não dão trabalho. A sociedade julga esses ex-condenados e eles não são mais humanos, eles não fazem parte da humanidade. Mas aí ele acerta uma porta, que é a porta do bispo de Digne, e o bispo dá água, dá comida e dá dormida para ele. Só que Jean Valjean, não acreditando que isso fosse continuar, eu acredito que era isso que se passava na cabeça dele, não ia ter outra oportunidade, o que ele faz? Ele rouba durante a noite o bispo e vai-se embora. Ele rouba a prataria. No outro dia ele é capturado e trazido de volta ao bispo. E aí o bispo diz, não, ele não me roubou não. Ele fez foi esquecer e dá um castiçal, dá mais um castiçal de prata a Jean Valjean. Bom, aí Jean Valjean não vai mais ser preso. A polícia questiona, é verdade, e ele sim, ele não me roubou, ele fez foi esquecer e vai-se embora. E aí o bispo diz a ele que comprou a alma dele para Deus. E aí vem a redenção de Jean Valjean. Como é que pode ele fazer esse bem para mim? Eu fiz isso, ele podia ter me entregado. E aí ele começa naqueles questionamentos. E aí ele vai atrás de outra forma de vida, depois dessa bondade que foi feita na vida dele. Acontece que Jean Valjean esquece que ele é um esforçado, que ele precisa fazer visitas periódicas à delegacia. E ele não faz por um bom tempo. E agora ele passa a ser, em vez de só um esforçado, ele é um esforçado fugitivo. Coisas boas acontecem na vida dele enquanto Javert não descobre onde ele está, o que ele está fazendo. E novamente ele vai ter que novamente fugir. Só que em meio a esse encontro, essa vida refeita, o encontro de Javert e ele fugir, ele se depara com Fantine. Fantine é mais uma vítima da sociedade, é uma vítima dos colegas, das colegas de trabalho. A sociedade francesa não permitia que uma mulher sozinha, sem marido, tivesse filho. Fantine foi abandonada. E aí ela deixou a filha dela, Cosette, para um casal alternaria em outra cidade cuidar dela. Aí ela volta, vai trabalhar e fica mandando dinheiro para lá mensalmente. Uma dessas invejosas, porque isso acontece em todo lugar, não é só na França do século XVIII, né? Agora nós já estamos no século XIX, não é na França do século XIX. Uma dessas invejosas, vou chamá-la assim, mas um pecado capital, né? A gente, a inveja. Descobre o segredo de Fantine, chama uma gerente lá da ala dela e diz que ela não é uma pessoa digna para trabalhar ali, porque ali só tem mulheres honestas e ela tem uma filha. Fantine era bonita, Fantine era esforçada, mas Fantine tinha uma filha e as outras não aceitavam isso. Então, fazem isso Fantine nessa ordem. Fantine primeiro perde o trabalho, depois tem que devolver os móveis do seu pequeno espaço. Depois tem que entregar o seu apartamento para o credor. Fantine não tem dinheiro e tem que manter a filha. Fantine se prostitui. Fantine vende o cabelo quando o dinheiro da prostituição não dá. E o casal Thénardier só fica mandando mensagem para Fantine, cartas, recados, que precisa de mais dinheiro, que a menina vai morrer. Fantine se desespera. Vende o cabelo, vende os dentes para poder criar sua filha. Bom, Fantine é mais uma daquelas pessoas, daquela... que eu vou fazer até uma pergunta a vocês. Pessoas boas costumam padecer, né? Fantine é uma pessoa boa que padece. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma impressão, ligeira impressão, que gente mal se dá bem. Não sei se vocês pensam igual comigo, se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que pessoas mal se dá bem. E isso fica presente aqui na vida de Fantine. E mais no futuro, na leitura desse livro, fica presente na vida de Jean Valjean. Bom, e aí Jean Valjean
em reparação ao que acontece com o Fantine, que ele acaba, né, descobrindo tudo, ele vai lá, pega a Cosette do casal Thénardier e foge. E nessa fuga dele, ele leva a Cosette com ele. Ele é preso uma segunda vez. Ele consegue sair de novo das galés uma segunda vez. E aí ele novamente vai se estabelecer em outro lugar de Paris, vai se estabelecer em Paris com Cosette e tentar uma nova vida. Só que no futuro, anos depois, o casal Thénardier descobre Jean Valjean. E aí vai tentar extorquir ele, porque eles acreditam não, eles colocaram na cabeça que a menina era criada com amor, não era. E que ele roubou a menina dele. Bom, aí começa novamente uma perseguição a Jean Valjean, que não faz mal a ninguém, só tenta viver a vida dele. E Jean Valjean, você vê aqui nesse livro o quanto ele sofre, o quanto ele passou por coisas. Todas as pessoas que passaram por ele ajudou. Todo mundo E quando ele teve a oportunidade, que foi no caso de Javert, de acabar com a perseguição na vida dele, ele não acabou. Ele deixou Javert seguir a vida dele. Assim, é um livro que você se apega, você gosta de ler, mas você... Nossa, por que isso acontece com as pessoas boas? Você fica questionando. E depois de tanta coisa ruim que aconteceu com Jean Valjean, eu espero que vocês leiam esse livro para vocês verem o quanto ele é bom. E ele ainda dá um conselho pra gente. E eu vou ler o conselho dele antes de finalizar esse vídeo, tá? Ele diz o seguinte: Conselho de Jean Valjean. Não é porque certas coisas desagradam que há motivo para sermos injustos com Deus. Morrer não é nada. Horrível é não viver. Gente, eu não tem mais o que falar depois de falar uma frase dessa, tem? Não tem. Eu desejo a vocês que vocês leiam esse livro. Ah, não dá, é muito grande. Sim, tudo bem. Se organiza. Não coloca meta não. Não coloca meta de jeito nenhum. Só lê. Deixa ele lá na tua mesa. Deixa lá com o teu marcadorzinho de página. 1 hora lê uma página. Vai ter uns momentozinhos que vai ser cansativo? Vai. Não tem problema. Lê devagarzinho, mas leia. Esse livro dá um quentinho no coração da gente. Bom, se você ficou até aqui, eu agradeço a sua companhia. Considere, se você não é inscrito, considere se inscrever no meu canal. Deixe um comentário, curte meu vídeo, compartilhe com outras pessoas. E outra coisa, gente, eu sou leiga. Eu só tô falando o que eu senti no livro. Então, me perdoe qualquer falha minha. Um cheiro para vocês e até o próximo vídeo.